Você já ficou na dúvida na hora de usar as palavras close ou shut para dizer fechar em inglês? Então fica comigo que eu vou te explicar quando usar cada uma dessas palavras. So, let's get started. Olha só, se você quer ou precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo, começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você quer resolver o seu problema com o inglês, é só você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Entra lá no grupo e aguarda que em breve eu passo mais informações sobre o curso. Agora falando da diferença entre close e shut, quando você quer falar fechar em inglês. Na maioria das situações que você quiser falar fechar em inglês, pode usar close. Agora, tem algumas situações que você pode usar também shut, mas tem algumas situações que você deve usar somente o close ou somente shut, que não dá para misturar um com o outro. Então, close vai ser a palavra mais comum. Então, por exemplo, eu poderia dizer She finished reading and closed the book. She finished reading and closed the book. Ela terminou de ler e fechou o livro. Ou ainda, The park will be closed for 3 weeks. The park will be closed for 3 weeks. O parque estará fechado por 3 semanas. Tem situações que você pode usar os dois, principalmente quando você está falando de fechar portas e janelas, ou fechar os olhos, fechar a boca. Mas às vezes tem uma pequena diferença de tom de fala que eu já vou explicar. Então, se eu quiser falar para você feche os olhos, eu poderia falar close your eyes ou shut your eyes. Se eu quero falar para você fecha a janela, eu poderia falar close the window ou shut the window. Agora tem um detalhe interessante que é o seguinte, quando as pessoas usam close, é a palavra que soa um pouco mais educada. Porque quando a pessoa quer falar num tom mais enfático, geralmente eles vão usar shut. Então, por exemplo, eu poderia falar para você assim, close the door please. Close the door please. Fecha a porta, por favor. Agora, eu poderia falar num tom mais enfático. Só para você comparar, em português eu poderia falar para você assim, fecha essa porta. Em inglês, se você quiser passar mais essa ênfase, aí você poderia usar shut the door, will you? Shut the door, will you? Agora, se por exemplo eu quero falar para você, fecha a boca. Até em português, dependendo do jeito que eu falo, eu posso querer dizer coisas diferentes. Por exemplo, se eu sou dentista, eu vou pedir para o paciente, abre a boca, eu vou colocar lá alguma medicação, aí eu falo para ele, fecha a boca. Então, nesse caso, eu simplesmente estou pedindo para a pessoa fechar a boca realmente, né? Não precisa ficar com a boca aberta. Em inglês, normalmente se diria close your mouth. Agora, por exemplo, eu estou dando aula aqui e tem uma pessoa que não para de falar. Aí eu poderia virar para essa pessoa e falar, hey, shut your mouth. Oh, fecha a boca. No sentido de para de falar tanto. Claro que essa expressão é um pouco grosseira, então use com cuidado. Mas em português também, né? Você não vai falar fecha a boca para qualquer pessoa. E ainda existe a expressão shut up, que é cala a boca, né? Para você fechar a boca, para de falar. Agora, é muito importante que você sempre preste atenção no contexto, na situação, no tom de voz. Porque, como eu já falei, existem várias situações que você pode usar close ou shut e muitas vezes a diferença vai estar no tom de voz ou naquele contexto, no jeito de falar. Agora, o verbo to close também pode ser usado no sentido de você concluir ou encerrar alguma coisa. Então você vai ouvir, por exemplo, to close a letter. To close a letter significa fechar a carta? Não, é encerrar a carta. Claro, também poderia ser fechar o envelope da carta. Mas muitas vezes a gente usa alguma expressão, alguma frase to close a letter, né, para concluir ali, para fechar o assunto da carta. Poderia ser to close a debate, né, fechar ou encerrar um debate. To close a meeting, encerrar uma reunião. Tanto em português quanto em inglês se usa fechar no sentido de impedir a passagem. Por exemplo, caiu uma árvore no meio da estrada e a estrada está fechada. Ou seja, não dá para passar, então tem algum impedimento ali para você transitar. Então, quando você usar fechar no sentido de impedir a passagem, em inglês eles vão usar close. Então, nesse caso não se usaria shut. Então eu poderia dizer, the road is closed for repairs. The road is closed for repairs. Então a estrada está fechada para reparos. Nesse caso eu não usaria shut. The airport was closed because of the fog. The airport was closed because of the fog. O aeroporto estava fechado por causa do nevoeiro. Então nesse caso também a ideia é de que o aeroporto está impedido de operar. Não dá para fazer pousos e decolagens por causa do nevoeiro. 2 lanes of the freeway are closed. 2 lanes of the freeway are closed. 2 pistas da rodovia estão fechadas. Outra situação que você não vai usar shut é quando você usa fechado como adjetivo.
Por exemplo, lojas fechadas. Aí você usaria closed stores, né? Porque esse closed está sendo usado como adjetivo para stores. Então eu estou me referindo à situação que as lojas estão agora. Elas estão fechadas. Eles não falam shut stores, eles falam closed stores. Poderia dizer, por exemplo, there are a lot of closed factories in this area. There are a lot of closed factories in this area. Então, closed factories. Fábricas fechadas. Há muitas fábricas fechadas nessa área. E claro, existem expressões fixas que usam ou shut ou close, e aí você não deve trocar, porque não vai fazer sentido. Por exemplo, existe a expressão shut eye. Shut eye se refere a dormir. Geralmente a expressão é get some shut eye. É como se fosse conseguir um pouco de olho fechado. Ou seja, você precisa dormir um pouco. Então, é uma expressão fixa. É sempre shut eye. Se você trocar por close, não faz sentido. I really need to get some shut eye. I really need to get some shut eye. Eu realmente preciso dormir um pouco. Tem a expressão closing moments. Closing moments significa os momentos finais. Pode ser de um jogo, de um evento, alguma coisa nesse sentido. My team scored a goal in the closing moments of the game. My team scored a goal in the closing moments of the game. O meu time marcou um gol nos momentos finais do jogo. Também se usa a expressão a closed case ou to close a case, que significa um caso encerrado, né? A closed case, um caso encerrado, ou to close a case é encerrar um caso, geralmente um caso policial. Por exemplo, the police have closed the case because of a lack of evidence. The police have closed the case because of a lack of evidence. A polícia encerrou o caso por falta de evidências. The police have closed their investigations. The police have closed their investigations. A polícia encerrou as investigações. Então pode ser usado com caso, investigação, esse tipo de situação. Close a bank account, que é fechar uma conta bancária, né? Vai sempre ser usado close e não shut. Por exemplo, I closed my bank account because of the high charges for transactions. I closed my bank account because of the high charges for transactions. Eu fechei a minha conta bancária por causa das altas taxas de transação. Agora olha só, cuidado para você não confundir o verbo to close com uma outra palavra. Eu já vou falar que palavra que é, mas antes não esquece de deixar seu like aí pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no sininho também para você receber as notificações. Agora, existe uma palavra quase idêntica ao verbo to close, que é a palavra close. Olha só, close com o som final de Z é o verbo fechar. Agora, a palavra close, que se escreve do mesmo jeito, só que a pronúncia final é um som de S, close. Essa palavra close é um adjetivo que significa perto, próximo. Então presta atenção porque é a mesma palavra na hora de escrever, só que na hora de pronunciar são palavras diferentes. Então você vai ver, por exemplo, we are close friends. Então é close, com som de S, close friends. Nós somos amigos próximos, amigos íntimos. Porque se a pessoa não sabia essa diferença, imagina ela pensando aqui que é para fechar os amigos, não faz sentido, né? Então presta atenção que a pronúncia é close e é o adjetivo próximo, perto ou íntimo, né? Pode ser tanto próximo em distância real ou próximo no sentido de ser íntimo, de você ter um contato mais próximo com a pessoa. Poderia falar para você, come closer. Come closer, tá vendo? Closer e não closer, cuidado, é closer. Então, chega mais perto, né? Porque close é perto, então closer é mais perto. E se você tiver alguma outra dúvida sobre close, close ou shut, ou conhece alguma expressão interessante com essas palavras, deixa aí nos comentários pra gente saber. And that's it for now. Thanks for watching, and I'll see you next time.